Do bairro? Não, mas ele era... Ele trabalhava no... Sodócio no... Esta é, portanto, a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Nós vamos ter a oportunidade aqui de recebermos o acolhimento do Padre Inácio. Peço máxima atenção para uma recomendação que o Padre Inácio nos fez. E isso aqui serve muito para nos instruir sobre elementos que parecem assim não serem tão importantes, mas eles refletem uma preocupação do católico. Dentro dos templos, nós não usamos nada que cubra a nossa cabeça, tá bom? Então, quem está com o seu bonezinho, não tem problema se o cabelo está desarrumado. Aí é bom porque a gente não tem a vaidade, né? Porque às vezes a gente não quer tirar pensando, não, vamos ver o meu cabelo feio. Não tem problema. Nós estamos numa caminhada penitencial e o objetivo é também crescermos nessas pequeninas coisas. Aliás, foi Jesus que ensinou, né? Quem é fiel no pouco, a esse será confiado muito mais, né? Então, cultivar essas pequenas virtudes, fazer essas pequenas mortificações, também muito nos ajuda no nosso caminho de fé. Padre Inácio, este, como você já bem sabe, é o nosso grupo de peregrinos. Eles estão sedentos para receberem o seu acolhimento. A nossa programação é muito simples, consiste então na sua palavra de acolhimento, a leitura de um relato histórico sobre a edificação, uma curta meditação sobre uma virtude cristã e, por fim, a sua bênção para seguirmos para a Igreja da Ribeira. Agora, antes, eu queria só, porque penso que é um dado interessante, e ninguém fique assim acanhado em levantar a mão, caso o que eu for perguntar agora lhe diga a respeito, porque é muito importante termos essa ideia. Alguém aqui do grupo de peregrinos está vindo pela primeira vez à igreja de Nossa Senhora de Lourdes? Está vendo, Padre Inácio? Muita gente precisava mesmo conhecer a igreja do Padre João Maria, né? Agora, com a palavra, o Padre Inácio. Bom dia! Bom dia! Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Esse sinal é do sacerdote, um abraço à comunidade. Porque tudo que fazemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agradeço ao Padre Francisco Fernando, pela gentileza, pela acolhida e também nos ajudar nessa orientação. Claro que o ofício do sacerdócio, essa graça que não é merecedora pela humanidade que carregamos, mas pela bondade e misericórdia de Deus, tem também um cuidado da catequese, da formação do nosso povo. Esta igreja que os acolhe abriga os restos mortais do anjo da caridade. Aqui o mausoléu, onde os restos mortais estão aqui, é uma igreja de referência daquela que é uma das virtudes mais caras para o cristão, que é a caridade, o amor, o cuidado com o próximo. O Padre João Maria se consumiu exatamente porque entendia que veio ao mundo para servir, para cuidar dos menores do reino dos céus.
O seu sacerdócio foi sempre um sinal dessa graça que Deus lhe concedeu. Por isso é uma referência, é um testemunho que precisamos buscar no nosso coração. A virtude da caridade, do amor ao próximo, que precisa chegar nos corações da humanidade. Então, no coração da humanidade. Por isso, sinto-me em nome da paróquia agradecido pela presença de vocês. E quem está vindo pela primeira vez, aproveita para fazer aquele pedido, aquela graça que nós vamos fazer na oração ao Padre João Maria. Diariamente recebemos relatos de graças alcançadas, atribuídas ao Padre João Maria. Por isso esse processo de beatificação que corre precisa da força da comunidade. Somos nós. Ele já é canonizado no coração do nosso povo. Só falta agora o reconhecimento oficial da igreja. Então, agradeço de coração esta marcha da fé, da solidariedade, da gratidão. E como foi pedido pelo Padre Fernando, quero aqui fazer um relato, uma leitura de um breve relato biográfico do Padre João Maria. O Padre João Maria nasceu em Jardim de Piranhas, no dia 23 de junho de 1848. Após estudar no seminário de Olinda, Pernambuco, foi ordenado em Fortaleza, no seminário da Prainha, em novembro de 1872. Assumiu a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação em 1881, onde passou 24 anos. O zelo sacerdotal e fidelidade à vocação fizeram da sua caminhada um exemplo para todos, onde a oração e serviço ao próximo foram o centro de sua vida. Foi um padre de vida espiritual intensa, conseguindo grande frequência dos fiéis aos atos religiosos, o que fez surgir a necessidade de uma nova igreja. Junto aos poderes públicos, conseguiu um terreno para a construção de uma igreja maior. Hoje, neste terreno, foi erguida a Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. Dedicou-se incansavelmente aos pobres e enfermos, vitimados pela seca e epidemia da varíola, que assolaram o Estado, cuidando com zelo da saúde do corpo e da alma dos fiéis. Integrou o movimento abolicionista, fundando a Sociedade Libertadora Norte-Rio-Grandense. Faleceu, meus irmãos, no dia 16 de outubro de 1905, onde hoje se encontra esta igreja de Nossa Senhora de Lourdes, cujo altar, este altar, está erguido no local do quarto onde está o servo de Deus falecido, aqui neste local. Nesta igreja, como eu lembrava no início, repousam os restos mortais, onde é venerado como santo de Natal, o anjo da caridade. É um chão, um solo santo, nós estamos pisando num lugar santo. Por isso, eu quero aqui fazer um convite para que toda a comunidade, todos os fiéis, façam eco deste anúncio do testemunho do Padre João Maria. É um exemplo para nós sacerdotes, mas é um testemunho para todos os cristãos. O seu amor aos pobres, o seu cuidado aos enfermos. Se consumiu por inteiro para que o amor pudesse aparecer. Pois o que faz a grandeza do homem é o amor que ele dispensa ao nosso Senhor. O Padre João Maria fez com muita devoção e muita caridade. Queremos agora rezar, convido o Padre Francisco Fernando para nos ajudar aqui nesta oração. Mas antes eu lembro que a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes tem um compromisso com o Padre João Maria, assim como toda a comunidade arquidiocesana precisa ter, e nós sabemos que tem,
Todo dia 16 de cada mês, que é o aniversário da morte do Padre João Maria, o primeiro zonal, realiza 2 missas. Uma na Praça Padre João Maria, sempre ao meio-dia. Nós entendemos que aquela praça, muito mais do que um lugar de trânsito, é também uma referência de uma presença de um servo de Deus. É ali onde as pessoas passam e depositam a sua confiança, acendendo uma vela, fazendo uma oração. Eu gosto muito de usar aquela expressão. É uma grande catedral de céu aberto. Por isso, queremos fazer esse convite. Todos os meses, dia 16, celebramos esta missa votiva. E aqui também, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 19 horas. É um momento forte de agradecimento. A emoção do povo, quando vem trazer o relato de uma graça alcançada, nos toca profundamente. Por isso precisamos deste carinho, desta atenção. Uma vez que estamos aqui na casa do anjo da caridade, o santo da caridade, este grande servo de Deus, o Padre João Maria, vamos meditar brevemente sobre a virtude da caridade. Trata-se de uma virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Jesus fez da caridade um mandamento novo, amando os seus até o fim, como lemos no Evangelho de São João. Deste modo, Jesus manifesta o amor do Pai, que Ele próprio recebe, e os discípulos, amando-se uns aos outros, imitam o amor de Jesus, amor que eles recebem também em si. É por isso que Jesus diz: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Meus irmãos e irmãs, Cristo morreu por amor de nós, sendo nós ainda inimigos, como nos atesta a carta de São Paulo aos Romanos. O Senhor pede-nos que, como Ele, amemos até os nossos inimigos, que nos façamos o próximo do mais afastado, que amemos às crianças, aos enfermos, aos pobres, como a Ele próprio. Ó Jesus, eu vos amo de todo o coração, concede-me o auxílio do Espírito Santo para viver esta virtude, servindo a Deus e aos irmãos. Agora, peço que por bondade, ponham-se todos em pé. Sob a condução do Padre Inácio, nós vamos rezar a oração pela beatificação do Padre João Maria. E prestem bem atenção, há um determinado momento da oração em que nós somos exortados a pedir uma graça. Sim, os servos de Deus, eles são nossos intercessores. O Padre João Maria, como um homem bom e fiel, ele pode interceder por nós junto a Jesus. Logo após a oração, pedido feito, receberemos a bênção sacerdotal do Padre Inácio e seguiremos com a nossa peregrinação até a Igreja do Bom Jesus na Ribeira. Depois desse relato da virtude, sobre a virtude da caridade, eu quero fazer aqui um pedido. Vamos colocar a mão no ombro do nosso irmão. Porque a caridade, meus irmãos e minhas irmãs, é um rio, é como um rio caudaloso, que tem sua fonte
o chamado que o Cristo faz a cada um de nós. Ide, anunciai a boa nova, cuidai dos enfermos, ser fraterno com os pobres. Este rio caudaloso segue o seu curso e desemboca no oceano, que é o coração de Deus. Por isso somos parte dessa trajetória. A caridade não é um sentimento, uma atitude intimista. Ela precisa também receber força do meu irmão que está ao meu lado, como também eu preciso oferecer para o meu irmão. Então que esta corrente de caridade seja marca da nossa vida, para que o mundo conheça o amor, como fez o Padre João Maria durante toda a sua vida. Ele é esse testemunho de doação, de caridade e de atenção. Fechemos os olhos e acompanhemos a oração. Ó Senhor nosso Deus, concedestes ao vosso servo, Padre João Maria, incontáveis graças ao longo de sua vida sacerdotal, tornando-o servidor fidelíssimo de vossa Igreja, anjo de guarda da cidade do Natal, pastor zeloso dos pobres e enfermos. Fazei que por sua intercessão eu tenha a coragem de viver nas exigências evangélicas da pobreza em minha vida e da fidelidade à vossa Igreja todos os dias. Dignai-vos, Senhor, glorificar o vosso servo João Maria e concedei-lhe por sua intercessão a graça que ardentemente vos suplico. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Preparemos-nos agora para receber a bênção. Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nossa Mãe Padroeira, e a intercessão do Padre João Maria, o anjo da caridade, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja vossa força. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz peregrinação. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Inácio. A cruz segue adiante e todos nós logo depois. Lembremos-nos que neste ponto da peregrinação o carro de som vai adiante, porque não é prudente na descida de uma ladeira que o carro de som vá atrás de todos. Ele deve ir na parte da frente. Água pra minha sede, quero ver o Senhor passar. Jesus passar. Eu quero estar no meu lugar.
Isso. Podem apoiar aí nos degraus, da entrada. Podem já fechar essas portas de vidro do centro. Tem outras portas pelas quais as pessoas podem entrar. Isso. Para quem desejar ir ao banheiro, este é um ponto importante, porque além dos banheiros da própria igreja, nós temos outros 6 banheiros instalados no pátio lateral. E isso é normal, é previsto, porque é o ponto mesmo para as pessoas irem lá. Nosso irmão está lembrando que tem várias pessoas fora que estão aguardando para ir ao banheiro. Bom, nós estamos a essas alturas com muito calor e graças a Deus achamos uma igreja friinha, né? Eu pedi que quando terminasse a missa deixassem os aparelhos ligados para nós, para que fizéssemos um pouco essa experiência do refrigério, ao menos artificial, né? Então vamos, agora cada um procure recobrar a serenidade interior. Nós estamos ainda antes da metade do nosso caminho, não em termos de distância. Em termos de distância já percorremos a maior parte, porém ainda nos falta visitarmos outras 4 igrejas, que serão justamente a Igreja do Rosário dos Pretos, a Igreja do Galo, a antiga Catedral e a própria Catedral Metropolitana. Agora que nós chegamos na 3ª igreja, e esta é a Igreja do Bom Jesus das Dores. Vamos então escutar o breve relato sobre esta igreja. Eu peço que todos mantenham de modo absoluto o silêncio. Não há nada que justifique qualquer conversa, porque nós estamos aqui para nos reabastecermos, seja através daquilo que receberemos como informações históricas, culturais, mas sobretudo através da oração. E na nossa vida de oração, o silêncio, a concentração são elementos indispensáveis. Quando nós nos deixamos vencer pelas distrações, creio, não há progresso nenhum na vida espiritual. O grande aliado do nosso progresso na vida espiritual chama-se concentração. Estarmos por inteiro naquilo que nós estamos fazendo, evitando tudo que possa nos tirar a atenção daquela atividade a qual nós estamos nos dedicando. Então, vamos agora, com essa atenção amorosa, escutar um brevíssimo relato histórico sobre a Igreja do Bom Jesus das Dores da Vida. A Igreja do Bom Jesus das Dores foi a 4ª igreja a ser construída em Natal, sendo a última do século XVIII. Câmara Cascudo, em seu livro História da Cidade do Natal, menciona a existência na Libéria da modesta capela do Senhor Bom Jesus das Dores por volta de 1774. Nessa igreja, Câmara Cascudo foi batizado pelo Santo de Natal, Padre João Maria Cavalcante de Brito. De 1915 a 1918,
com a construção das 2 torres por Frei André, frade franciscano, e outras reformas estruturais, a Igreja do Bom Jesus das Dores foi tomando as feições que tem hoje. A Paróquia do Bom Jesus das Dores foi criada em 9 de janeiro de 1932 por Dom Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas, sendo seu primeiro pároco o padre Frederico Pastores, missionário da Sagrada Família. Alemães, poloneses e franceses, os 6 primeiros padres da Ribeira, eram todos missionários da Sagrada Família. Desde 9 de novembro de 1997 a 27 de março de 2017, esteve à frente dos trabalhos pastorais o cônego José Mário de Medeiros, natural de Caicó. Atualmente tem como pároco o padre Francisco Fernandes. Esta é uma das igrejas mais antigas da nossa cidade. Apesar de o templo em si, na sua estrutura física, já ter perdido praticamente todas as suas feições originais, porque foi uma igreja muito afetada pelas alterações arquitetônicas que foram sendo feitas ao longo do tempo, ainda assim integra esse corredor histórico da nossa cidade. O nosso grande desejo é devolvermos ao bairro da Ribeira, à nossa cidade, à igreja em si, as suas feições, os seus traços, ao menos correspondentes ao momento de quando foram construídas as 2 torres. Essa igreja ela não tinha as 2 torres quando foi concebida originalmente. Aliás, os seus traços arquitetônicos, estilísticos, muito se assemelhavam com aquilo que nós vemos assim, por exemplo, na fachada da Igreja do Galo. Então, por aí, dá para a gente imaginar que as mudanças foram muitas com o passar do tempo. Essa é a 4ª igreja mais antiga da nossa cidade. A primeira é a antiga catedral, depois vem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pedros, na sequência a igreja do Galo e depois foi construída a igreja da Ribeira. Então, em termos de idade da construção, essa é a 4ª. A 5ª é a igreja de São Pedro do Alecrim, mas já foi início do século XX. Então, de 1774 até 1915, que é quando se constrói a igreja do Alecrim, com a criação da paróquia em 1919. Vejam que foi uma lacuna muito grande no que diz respeito ao percurso histórico, sem se construir novas igrejas na capital, porque Natal se desenvolveu muito lentamente. Foi uma cidade que cresceu muito devagar. É tanto que os limites da nossa cidade, durante muito tempo, eram simplesmente esses. Aqui de um lado a Ribeira e do lado de lá a região do Baldo. Quando o cemitério do Alecrim foi construído, era um cemitério construído fora da cidade, nos arredores da cidade. Então, por aí a gente tira o quanto a cidade era realmente muito pequena. O fato é, nós desejamos muito poder dar este passo. Cada pessoa que comprou a camiseta deste ano está ajudando nesta causa. É claro que a obra não é simples. Essas iniciativas, elas ajudam a fazer alguma coisa. Mas nós vamos, com a graça de Deus, dar passos junto ao poder público que, dentre as suas obrigações, também pensando no bem da coletividade, no bem de todos, dentre outras
preocupações. Uma delas é a preservação dos monumentos históricos, porque, por mais que isso pudesse parecer um elemento secundário, não é. Viver numa cidade limpa, bem organizada, bela, ela repercute em dimensões da vida da pessoa que a gente nem consegue imaginar. A ordem exterior, ela também repercute sobre a ordem interior. Vejam uma coisa muito simples. Quando nós estamos na nossa casa com tudo bagunçado, por mais que a gente se esforce, parece que a nossa vida também fica bagunçada. No dia que a gente limpa tudo, faz uma faxina, deixa tudo cheirosinho, arruma todas as coisas, esse elemento exterior nos empurra a também queremos trazer a ordem para o nosso interior. Pode parecer assim um exemplo muito simplório, mas isso tem a ver sim com a beleza arquitetônica, com aquilo que está à nossa volta. E por isso que, se nós queremos repropor uma cultura que de todas as formas ela nos ajude a buscarmos ser pessoas mais elevadas, inevitavelmente essa mudança, essa busca de giro, ela terá que passar também por esses elementos. Passa até pela arquitetura, se nós queremos implementar uma nova cultura que nos ajude a buscarmos coisas mais elevadas. Bom, vamos agora então refletir brevemente sobre a virtude da fortaleza. Trata-se de uma virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá a capacidade para vencer o medo, até mesmo da morte, e enfrentar a provação e também as perseguições. Dispõe aí até a renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa. Como rezamos no Salmo, o Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. No mundo há vez de sofrer tribulações, mas tem coragem, eu venci o mundo. Nós enfrentamos uma crise muito grande e isso passa também pelo campo das virtudes. É duro para nós termos que admitir, mas há uma acusação contra a nossa geração que deve, no mínimo, nos fazer refletir. Dizem que estamos, dia após dia, nos tornando pessoas cada vez mais fracas. E isso se deve à falta da virtude da fortaleza. Nos falta disposição para enfrentarmos coisas mínimas. Hoje usam muito comumente uma expressão que, quando eu disser, é tão popular, ela tem se tornado. Todo mundo vai entender. Dizem que hoje no mundo há muito mimimi, e é verdade. Por tudo reclamamos, lamentamos e fazemos confusões tantas vezes desnecessárias. Porque muitas vezes falta na base da nossa vida o cultivo de virtudes, como por exemplo a fortaleza, que nos ajuda a sermos mais fortes, mais decididos diante de situações que não são um apelo à nossa fraqueza, mas um apelo ao exercício do dom da fortaleza, da virtude da fortaleza, que foi infuso em nós. Todas essas virtudes, elas estão ao nosso alcance e podem por nós serem cultivadas. Vamos ficar em pé e fazer a nossa oração para prosseguirmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a proteção da bem-aventurada, a Santíssima Virgem Maria, para que, assim como ela, dotada da virtude e da fortaleza, também nós prossigamos com coragem e testemunho nesta nossa peregrinação até o fim, mas sobretudo na peregrinação da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, como eu perguntei lá em Petrópolis, eu queria saber aqui também na Ribeira. Há alguém que nunca tinha entrado nesta igreja? Levanta a mão. Aí já diminui bastante, né? Afinal de contas, é já desde o século XVIII, né? Pronto. Mas, sempre que quiserem vir, aqui eu celebro todos os dias, 5 horas da tarde. Tá bom? E aos domingos, além das 5 da tarde, eu celebro também 8 da manhã e 11 da manhã. Agora, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. A missa na Igreja do Rosário é às 9h30. Temos pouquíssimos minutos lá e não atrapalhamos a celebração. Fazem esta bonita peregrinação por várias igrejas do nosso centro histórico. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em nossa capital potiguar, a igreja segunda mais antiga de nossa capital. Que nós possamos verdadeiramente, peregrinando, cumprindo aquele chamado que o Senhor nos fez de tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo, peregrinando nesta terra, chegarmos à glória do céu. É isso que nós esperamos e confiamos no Senhor alcançar esta glória. Sejam todos muito bem-vindos e desde já desejo uma excelente peregrinação para todos. Nós ficamos muito agradecidos ao Padre Robson. Ele é reitor desta igreja. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma reitoria. Trata-se de uma denominação de natureza jurídica, canônica, para designar uma igreja que não é simplesmente uma capela, ou seja, atrelada a uma igreja matriz, e não é propriamente uma sede paroquial, mas tem a sua autonomia própria de reitoria. Então, o Padre Robson é reitor da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Agradeço também à comunidade que aqui vive a sua fé, que nos acolhe, porque eles estão aguardando o início da Santa Missa. Nós estamos aqui, em certo sentido, atrapalhando o início da Santa Missa, mas, na verdade, entre irmãos,
sobretudo unidos numa mesma fé, não existem atrapalhos, existem gestos de comunhão. É que o nosso percurso não é fácil de controlar, uma hora tem que apressar o passo, outra hora tem que diminuir um pouco. Por exemplo, agora terá que ser bem veloz saindo daqui, porque a missa na Igreja do Galo é às 10 horas. Senão, nós vamos arranjar confusão por onde a gente for passando a partir de agora, né? E não pode. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, tem uma particularidade que diz respeito à sua mais recente história, que é o seguinte: esta é a igreja designada pelo Senhor Arcebispo para a assistência espiritual aos fiéis que optam por participar especialmente da Santa Missa na forma extraordinária. Às vezes alguém diz assim, no rito, não, o rito é o mesmo, só há um único rito, né, o nosso, para nós aqui latinos, é o mesmo rito, porém ele se diferencia na forma. E para a gente falar uma linguagem bem simples, né? Como é que se celebra a missa aqui? Quando eu disser uma frase, todo mundo vai saber como é. A missa aqui é o padre de costas, né? Eu não sei por que ao longo do tempo foram dizendo isso. Não é o padre de costas, é o padre e o povo voltados para Deus, né? Esse é que é o sentido. Mas aí na tradição da linguagem popular ficou assim, é o padre de costas. Não, é o padre e o povo voltados numa única direção. E trata-se de uma característica estupenda, belíssima, do nosso rito litúrgico, que estimula muitíssimo a piedade e o silêncio. Coisas muito esquecidas por nós, cristãos católicos. Então, quando alguém se sentir assim, não precisa deixar lá a sua paróquia, a sua comunidade, mas se fique anda assim, muito agitado, não está sabendo como se comportar lá na sua igreja, antes da missa, durante a missa ou depois da missa, venha fazer um intensivo aqui na Igreja do Rosário. Vocês não vão encontrar ninguém aqui conversando de maneira distraída, conversando coisas que não são cabíveis para esses momentos que dizem respeito à nossa presença no templo e o momento da recepção dos sacramentos. Então, nós vamos agora fazer uma brevíssima meditação sobre a virtude cristã que nos toca refletir neste tempo. Eu evito então um relato histórico e nós seguiremos adiante, tá bom? Depois da bênção sacerdotal do Padre Robson. A quarta virtude que nós somos chamados a refletir é a virtude da temperança. Trata-se de uma virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio do uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites. No Novo Testamento é chamada moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade no mundo presente. Ó Jesus, eu vos amo de todo o coração. Concede-me o auxílio do Espírito Santo para viver esta virtude, servindo a Deus e aos irmãos. Amém. Obrigado, Padre Francisco, por sua presença aos peregrinos. Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença conosco. Padre Francisco, voltem sempre que puderem e quiserem. As nossas missas acontecem nos sábados às 17 horas e domingo às 8h30 da manhã.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, boa peregrinação. Deus os abençoe. Amém. Todo